pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madrid. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de agosto. Todo mês a gente sempre larga aí um vídeo falando como é que vai ser esse processo de lunação durante o mês e quais os planetas que a lua vai estar tocando durante a passagem aí, desse processo de lunação. Bom, em agosto a gente já entra o mês, sobre as bênçãos aí da lua crescente. Isso tem sido uma recorrente, todo mês a gente já começa na lua crescente. A lua crescente, ela entrou ali dia 27, 28 de julho no signo de Escorpião, quando nós vamos ter então efetivamente a troca, da cruz cardinal representada, pelos signos do início das estações, que é Câncer, Capricórnio, Áries e Libra. A gente sai das energias dessa cruz cardinal, de início, de geração de energia, e passa então às energias da cruz fixa, a partir da lua crescente em Escorpião. Então, durante o mês de julho, ali, até o dia 25, nós vamos estar então sob a influência da lua, da cruz fixa, das energias desses signos, que são justamente os signos dos meios das estações. São os signos que vão fixar a energia que começou a se movimentar lá nos signos cardinais. Então, nós temos a lua crescente em Escorpião, entramos, no mês de agosto, sob a influência dessas energias da luz crescente, e já no dia 3 nós vamos ter a entrada da lua cheia, então, no signo de Aquário, quando nós vamos ter, então, a oposição entre o Sol em Leão e a Lua em Aquário, os signos da cruz fixa. Essa dobradinha, Leão e Aquário, ela sempre nos remete à questão da individualidade e do coletivo, da formação do indivíduo e da atuação desse indivíduo no coletivo. Como nós temos o Sol em Leão, nós estamos tendo a oportunidade de tomar consciência do indivíduo que somos, de começar a tomar consciência do mundo a partir da nossa própria experiência, que é isso que o Sol em Leão traz. Leão, ele pode ser muito autocentrado em si, porque ele apreende o mundo consciencialmente a partir da sua experiência com o mundo. Ele precisa estar interagindo com o mundo, e a partir dele, das experiências dele, é que ele vai se entender como um indivíduo, como alguém, um indivíduo em construção nesse meio. E Aquário vem justamente, que é o oposto complementar de Leão, vem justamente informar o leonino de que ele não é um ser isolado sozinho, não é autocentrado, ou não deve ser autocentrado. Que existe um coletivo onde ele se constitui e onde ele atua. Estando a Lua no signo de Aquário, nós temos muito mais o sentimento do coletivo, a percepção emocional desse coletivo, e não exatamente a consciência desse coletivo. Nós estamos vibrando na consciência do eu. Então, essa lua cheia, quando o Sol em Leão traz toda a sua energia para Aquário, para essa lua cheia em Aquário, o que ele está dizendo? Que essa individualidade, ela está mandando energia para esse coletivo, para que a gente perceba justamente, esse emocional que nós carregamos, que é desse coletivo, que não é do indivíduo, mas que é do ambiente, que é dos locais, que é das pessoas, e que também tem a ver com a forma como ele atua como indivíduo no meio desse coletivo, entre esse coletivo. Então, essa alunação, ela é bem importante para que a gente possa perceber, aonde nós atuamos nesse coletivo e de que forma esse coletivo interfere na nossa vida, e até de celebrar, celebrar as amizades, os amigos, os grupos aos quais fazemos parte, e podemos nos constituir enquanto indivíduos. Como eu sempre falo, a fase da lua cheia é uma fase que ela pode ser muito boa, muito complicada e muito complicada ao mesmo tempo, Por quê? Porque vai trazer aí, nós temos o máximo de luz solar no nosso corpo emocional. Então, vai trazer à luz muitas questões emocionais que são dissonantes, com a nossa consciência. Aquilo que nós pensamos de nós mesmos e aquilo que nós sentimos de nós mesmos.
Então, o quanto esse sentir de nós não está relacionado às ideias dos outros, de amigos, de familiares, desse coletivo familiar que nos envolve, com o qual nos relacionamos, e do quanto muitas vezes os nossos amigos e pessoas próximas acabam definindo ou trazendo, né, algumas definições sobre a nossa individualidade, sobre quem somos, e que nós acabamos por acatar, né, ou até mesmo brigar, né, com essas percepções. Então, essa é uma lua onde a gente vai poder trabalhar isso e perceber aonde esse ciclo de amigos, os grupos aos quais fazemos parte, estão determinando a nossa individualidade. O quanto nos sentimos indivíduos quando participamos, né, com essas pessoas, e do quanto aquilo que, da maneira como eles nos enxergam, aquilo que eles percebem de nós, acabam mexendo com a nossa percepção de nós mesmos. E do quanto isso é real e do quanto isso tá lá só no mundo emocional, né? Então é uma lua que traz bastante reflexões, e é uma lua de movimento, é uma lua de mexer mesmo com essas energias. Bom, no dia 3 também, né, que entra aí a lua cheia em Aquário, nós também temos a terceira bênção mundial do útero, né, que é proporcionada aí pelas Moon Mothers, né, que trazem, são formadas por Miranda Gray dentro desse movimento. Toda e qualquer mulher pode participar. No momento em que tu recebe essa primeira bênção mundial, tu também pode divulgar e levar isso para outras mulheres, né? Tu não te torna uma Moon Mother é a doadora, são as mulheres que se reúnem para doar sua energia durante esse dia, né, dessa entrada da lua cheia. Então, para quem quiser saber mais, para quem quiser se inscrever, eu vou deixar nos cards aqui o vídeo que fala sobre, né, a bênção mundial no útero, e embaixo aqui do vídeo um link para inscrição, né, para quem quiser participar, que é dia 3 de agosto. E também tem a meditação da lua cheia, né, no nosso canal aqui do YouTube, que também pode ser feita em qualquer lua, né, que também tem o mesmo propósito. Mas esse movimento da bênção mundial do útero, ele é bem forte e une, né, mulheres aí do mundo inteiro dentro de uma mesma ideia de se abençoar e amar, né, a si e a outra, a sua irmã, né. Enfim, então fica a dica aí para vocês também, né, que é um momento bem importante. Dia 11/8, nós já temos a lua minguante em Touro, e essa lua minguante vai estar formando um trígono com esses planetas, né? Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. São signos de terra. Signos de terra, quando estão no mesmo grau, né, eles formam um aspecto que a gente chama de aspecto que é positivo, que é harmônico, que é o trígono. Eles estão a 120 graus um do outro, né? E essa lua minguante que entra no signo de Touro, ela entra com essa formação, com esse aspecto, né, com relação a esses planetas. Bom, o que tudo isso significa? A lua minguante, ela sempre traz as energias do subconsciente à tona. Muitas vezes as mulheres não entendem, né? Principalmente, eu me refiro mais às mulheres, porque por ser de natureza lunar e estarmos muito mais suscetíveis às mudanças lunares, né? E essa influência lunar sobre os nossos hormônios, sobre os nossos ciclos internos. Então, a fase da lua minguante, quando a gente olha para a lua interna da mulher, é a fase da pré-menstruação, é onde as energias do subconsciente emergem. E aí, então, para todas as pessoas, né, quando é lua minguante, isso também acontece. Mulheres que enfim, são esterectomizadas, ou estão na menopausa, ou não são cisgêneros, né, não cis, enfim, elas acabam sendo influenciadas mais pela lua externa. Então, essa lua minguante, ela traz a questão do subconsciente. Em Touro, ela vai trazer justamente as memórias, as lembranças das questões maternais, mas ligadas à questão do aconchego, do acolhimento, do alimento, das questões sensoriais, do tato, do cheiro, do gosto, né? E da falta que isso fez para algumas pessoas, né? E embora algumas tenham tido, a maioria delas faltou alguma coisa aí na questão maternal. Então, nessa lua, isso pode emergir do subconsciente. E se é subconsciente, né, muitas vezes vem, a gente não, o racional, ele não entende o porquê daquele sentimento, ele não entende porque está aquilo tudo se mexendo dentro da pessoa.
E se tem um trígono ali, né, com esse alinhamento planetário de Júpiter, Saturno, Plutão e Capricórnio, tudo isso é uma oportunidade da gente transmutar, né, o Dharma, o Karma e a transformação de Plutão. Então é uma lua de banimento muito forte, é uma lua da gente identificar quais são os aspectos ligados a esse maternal, né, dos quais ainda estamos ligados pela falta ou pelo excesso, né? São aspectos infantis, olha aí, né, os livros, os vídeos sobre as luas, né, baseado no livro do Carucci, Las Lunas, que a gente está largando aí semanalmente, enfim, também tem a tradução do livro, né, para quem quiser, que explica aí, né, cada lua em cada signo e os seus mecanismos, né, regressivos, infantis, que permanecem no nosso emocional. Então, quando vem essa lua minguante em Touro, todas as pessoas têm a oportunidade de trabalhar essas questões maternais ligadas ao aconchego, ao corpo da mãe, né? A questão da alimentação, de como fomos alimentados emocionalmente por nossas mães, né? E trabalhar isso dentro dessa consciência do Sol e Leão ali, né? Como isso me forma, onde isso está em mim. Então é uma lua da gente identificar e aproveitar esse aspecto, né, de trígono entre esses planetas alinhados em Capricórnio e trabalhar justamente a transmutação desses impedimentos. De que forma eu posso fazer isso? Tu pode fazer isso a partir da meditação, a partir de uma limpeza, a partir de um banho, a partir de várias coisas, né? Existem vários tipos de magias que a gente vem falando aí no decorrer, mas principalmente de tomar consciência, né? A meditação. Então, gente, se permitam, né, nessa lua minguante, meditar sobre esses aspectos e liberar, aceitar, né? É uma lua de aceitação e agradecimento àquilo que nós temos e de deixar fluir, né? Deixar com que se vá aquilo que nós não tivemos. Não ficar preso na falta, não ficar focando a nossa mente naquilo que nos faltou, né? Porque a gente acaba verbalizando isso. E a palavra em touro, né? O touro representa a garganta, representa a palavra, e a palavra ela tem justamente dois poderes, né? O de destruição e o de cura, de construção, né? Então, cada vez que a gente reforça as questões negativas e fala sobre essas questões negativas, nós estamos destruindo a construção do positivo, ou inviabilizando, né, a construção desse coletivo. Então, vamos aproveitar essa lua minguante e trabalhar a questão dessas limpezas, desses banimentos. Bom, dando continuidade a esse processo aí de limpeza que vai ser bem forte nessa lua minguante de Touro, no dia 19 de agosto a gente entra na lua nova, então em Leão, quando Sol e Lua vão estar no signo de Leão, né? E aí essa lua nova do mês de agosto, ela traz a questão do feminino muito forte, a questão do ativo desse feminino, né? Nós temos aí o Sol, né, no seu domicílio, a Lua ali bem aspectada, né, conjunto a esse Sol em Leão, a questão da individualidade, do nascimento dessa individualidade. Então, nós podemos justamente parar e pensar, né? Essa lua nova é uma lua que a gente sempre continua trabalhando as questões de banimento da lua minguante, mas também a gente já começa a construir um novo ciclo, e tudo ao mesmo tempo. Né? Na fase aí da lua interna das mulheres é a questão da bruxa anciã, onde a magia, né, acontece das coisas que terminam e começam ao mesmo tempo, as fases de transmutação, o fim e o início de um ciclo, né, que ocorre junto, em conjunto. Então, nessa lua nova em Leão, a gente vai poder trabalhar essas questões do quanto a nossa individualidade, né, está sendo formada e forjada por que aspectos, né? Essa é a meditação. O que é, né, que a gente já vivenciou aí no passado, que criou um bloqueio, um trauma, né? Aonde estão aí, que situações na nossa vida acabaram gerando perdas, aonde nós nos desgastamos, né? Emocionalmente, a partir de perdas, de brigas, de desentendimentos, enfim. Então é uma lua para a gente limpar tudo isso, né? Tirar isso do nosso emocional, deixar fluir e nos abrir para essa renovação
do eu, da individualidade, colocando essa individualidade, então, a serviço do nosso espiritual, né, do mundo espiritual, do nosso próprio espírito, das nossas realidades maiores. E para isso a gente precisa limpar aquilo que de alguma forma nos impede de manifestar essa individualidade da melhor forma, né, de sermos as nossas melhores versões. Então essa lua nova, ela traz essa possibilidade. Também tem as meditações que podem ser feitas, né, contato com a terra nesse momento é bem importante, o pé no chão, né, o se enraizar, o trabalhar, né, as raízes e trazer a força da terra para dentro de nós. É o mês de Pachamama, né, que lá no dia 1º de agosto a gente comemora o dia de Pachamama, que é a deusa terra, né, para os indígenas andinos, população andina, enfim. Então é uma lua nova que a gente pode estar trabalhando justamente, né, esses aspectos da nossa individualidade e de limpeza e de renovação dessa individualidade, entendendo que nós só somos, né, em conjunto, nós nos construímos, né, na relação com os outros, afetamos esses outros, esse coletivo, e somos afetados por esse coletivo o tempo inteiro. E algumas dessas relações, elas são difíceis, né? A partir da lua nova, nós vamos ter o alinhamento de Vênus. Vênus vai estar em Câncer, em oposição a todos esses planetas, né? Em Capricórnio, Júpiter, Saturno e Plutão. Vênus, ele representa o planeta que representa o próprio feminino, e o feminino estando em Câncer é o feminino maternal, e de novo essas questões maternais, né, em oposição às questões patriarcais, paternais de Saturno, né? A questão do comando, da transmutação, do peso que muitas vezes isso traz. E a Vênus em Câncer, então, que é todo o cuidado, o amparo do feminino, feminino maternal, né, a sensualidade desse maternal, né, mas vinculado muito à questão da segurança mesmo, do cuidado, né, do outro, do cuidado com as outras pessoas, né, batendo de frente aí com as questões patriarcais, isolacionistas e frias de Capricórnio. Né? Então é uma lua que vai mexer com todas essas questões dentro de nós, e nós vamos poder ver aonde esse maternal, esse feminino maternal está ferido em nós, né? A partir dessa imposição desse patriarcal, desse frio de Saturno e de Capricórnio. E aí a gente vai poder ir trabalhando isso na nossa individualidade, nas nossas questões individuais. E lá no dia 25, a gente fecha então um mês, né, mudando a cruz, a gente sai das energias da cruz fixa, então, que começou lá no finalzinho de julho, né, Escorpião, depois a gente tem ali a lua nova, a lua cheia em Aquário, depois a lua minguante em Touro, a lua nova em Leão, e aí a gente entra então na lua crescente em Sagitário. E aí nós vamos sair da cruz fixa para a cruz mutável. Tudo aquilo que foi concentrado, que foi dado forma, que foi dado materialidade na cruz fixa, na cruz mutável passa a ser distribuída pelos signos, né? Então a lua crescente em Sagitário é uma lua dinâmica, é uma lua cheia de energia, de renovação dos ideais, de renovação dos projetos, né? De pautar esses projetos dentro já desse alinhamento maior, né, com o nosso ser, com o nosso espírito, com nossas questões espirituais. Então, tudo aquilo que foi limpo na lua nova, que trabalhou a questão do eu, começa a se materializar na lua crescente, né, com novos projetos e projetos ligados a ideais, ao sentimento de ligação com algo maior, que é o Sagitário, né, de trazer essa filosofia, essa espiritualidade à tona. E na lua crescente isso se torna muito dinâmico, muito forte, né? Muito proeminente. Então é legal a gente acompanhar essas mudanças que vêm, né, com as luas. A gente começa a limpar na lua minguante, efetiva isso na lua nova, muda, traz novos elementos para que aí na lua crescente em Sagitário a gente possa dar um novo direcionamento aos nossos projetos. Lembrando que a Vênus em Câncer vai continuar em oposição a Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Então essas questões ainda vão estar fortes, né, da questão do feminino,
do feminino que cuida, que protege, que alimenta, né, contra a questão do patriarcado, que é duro, que é frio, que vem aí rachando, né, para transmutar os aspectos parados, que nos faz pensar aí na balança do Dharma e do Karma, em termos coletivos, planetários, e que nos afetam, né, afetam o nosso dia a dia, afetam a nossa vida individual, porque somos parte desse coletivo, né, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Então, no dia 25, a gente encerra o mês com essas energias da lua crescente em Sagitário, tá? Então, boas luas e até o próximo mês. Beijinhos, até!